Olá, o Estúdio de Verão na edição de hoje no Boião Restaurante Choperia, um ambiente extraordinário, uma vista maravilhosa que Laguna oferece a todo visitante, turista e morador, autoridades. O Estúdio de Verão de hoje tem aqui a presença do prefeito Peterson Cripa da Silva, o Preto Cripa, amigo nosso, uma figura, um jovem político, empreendedor, que tem trabalho já apresentado e tem muita coisa para fazer na gestão. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Verão na edição de hoje. Muito obrigado, Hildo, professor Hildo, um amigo, um querido, e mais uma vez a UniTV está conosco num processo dessa de publicidade, de marketing, de conceito, de informação, como vocês levam de forma regional tão bem colocados aos nossos. Aqui na Amurel, onde vocês chegam. Isso para nós é extremamente importante e fico feliz de poder falar mais um pouco sobre Laguna através das suas câmeras. Fico muito feliz com a sua presença. O munícipe, com certeza, vai acompanhar essa informação. Vamos fazer um balanço de 2025, prefeito? Bora. Um dado que eu não vejo na mídia, não vejo divulgação, o senhor tem cuidado com essas questões. Quanto foi investido no primeiro ano de governo? Quanto o senhor conseguiu com emendas, com apoio do governador e recurso próprio? Quanto o senhor investiu na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas, porque tem guarda municipal, né? Em todas as áreas, quanto foi investido no primeiro ano, que muita gente ainda não ouviu falar e não percebe tamanha condição que o senhor pegou o município? Antes de responder, só um adendo que é característico de Laguna. A gente está aqui no Boião e eu acabei de ver o boto pular ali. Então, Nós viemos aqui para isso também. imagina, então, desculpa, é porque a gente se encanta toda vez que vê o boto pular. Voltando, se nós for, levando a resposta ao grosso modo, né, somando-se, levando o que o governo do estado, as emendas, o que foi investido de recursos próprios, ele ultrapassa o valor de 60 milhões. Mas, prefeito, cadê esse recurso? Esses recursos eles estão sendo aplicados. Dentro da aplicabilidade de cada recurso, seja para a compra de um remédio ou a pavimentação, eles têm os ritos naturais. Vamos lá, a pavimentação tem que fazer a topografia, o projeto, às vezes tem um recurso, mas não tem essa parte. Então, essas situações todas que são burocráticas ou recorrentes de cada recurso, a gente está aplicando. Mas o que garanto para vocês, o que ainda não foi aplicado ou o que ainda será aplicado, né, em relação ao que a gente já fez até aqui, cerca de 60 milhões de reais. Uma boa parte disso foi, por exemplo, o asfalto novo da chegada da cidade até a BR-101. Fora, isso está fora. Isso eu nem estou contabilizando, porque isso é um presente do governador Jorginho Melo. Há mais de 15 anos, 20 não eram feitos, a 436. Inclusive está fazendo um pleito agora que é atender, que a entrada logo ali em cima do trilho, nunca houve uma passarela, agora haverá uma passarela de duas passarelas, haverão um de cada lado de 2 metros cada uma. Alargando aquele Isso, viaduto. onde as pessoas possam trafegar de bicicleta ou a pé Quem passa lá já vê as pedras. Isso. Isso vai ser essa obra. Agora, já é a obra também. Então é uma continuidade do Santa Catarina levado a sério. Aliás, perdão, o Santa Catarina levado a sério é o recurso que veio, mas do Estrada Boa, né, que o governo do estado está aplicando no município e que Laguna foi contemplada já de cara. Né? Então isso não está contabilizado. O que está contabilizado são os recursos que viram, por exemplo, para o centro de atividade para pessoa idosa, 7 milhões e meio, né? É um recurso que vai ser investido em um espaço que vai ser dedicado amplamente para a atividade da pessoa da terceira idade. Né? Então serão 1.200 metros quadrados investidos, onde 800 metros fechados e 300 metros de uma piscina. Então olha que legal isso, né? Totalmente assistencialista, mas também preventivo, porque tu está trabalhando aquilo que as pessoas gostam, que é o prazer, né? Então mexe com adrenalina, mexe com vários fatores que faz com que a questão psicossocial das pessoas, nos casos mais velhos, possam estar mais preventivamente, enfim. Então são situações que a gente vem aplicando e que muitas vezes, professor, não chega aos olhos, porque não são contadas. Vou dar um exemplo. Foram compradas todas as macas ginecológicas, como Laguna nunca teve. Vai num hospital de primeira, tem essa maca, agora nossos postos de saúde têm. Então isso quanto custa? O atendimento Né? da mulher passa a ser diferenciado. Exatamente, as cadeiras de captação de sangue, quanto custa isso? Talvez não esteja nas redes sociais, não esteja nos jornais impressos, porque não é
é atrativo falar, mas ter ar-condicionados em todas as creches e todos os colégios que não tinham. 100% dos colégios e creches não tinham 70% das áreas cobertas por ar-condicionado. O que é de escola, responsabilidade do município, neste ano as crianças vão voltar às aulas com ar-condicionado. 100%. E metade das escolas com os telhados reformados. Quanto custa isso? Né? E por que isso não é dito? Né? Por quê? Porque a gente sabe o que motiva cada um e o nosso motivo é reverter a cidade de forma institucional, trabalhando os pilares que garantem as políticas públicas. Não fazendo a força do trocadilho, um pilar de uma estrutura de colégio, ele é fundamental, então eu preciso mexer nele antes de talvez mexer na rua da própria pessoa, entendeu? Ah, não tem nem LJ, cadê o dinheiro? Estou investindo aonde atende a grande comunidade de maneira coletiva, ou na educação, no esporte, mas isso está sendo amplamente colocado. Quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou desde a sua posse até terminar o ano e coisas que o senhor conseguiu reverter? Treinamento de pessoal, sistemas para fazer, o IPTU podia ter sido cobrado antes, aí teve uma dificuldade e agora está colocado à disposição das pessoas. O que o senhor pode relatar, Eu prefeito? vou relatar o que eu sempre falei quando eu era candidato. Laguna é um barco dando ré. Precisava tirar o motor da indução de ré que saiu na eleição. Porém, eu sempre disse, um barco não tem freio, né? E tu não troca um motor velho de sistemático para um motor novo da noite para o dia. E Laguna, ele é um barco, vamos dizer, um objeto, um barco, vamos assim dizer, analogia, né? Em movimento. E tu entra dia 1º de janeiro, já tem o Réveillon, já tem que limpar o Réveillon e blá, 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 blá. Então o que acontece? Como é que tu faz toda essa mudança daquele corpo efetivo que está lá dentro, muitas vezes atrofiado ou acostumado a um sistema de não cobrança, né? E aí existe um inconformismo, quero mudar, mas não mexe no meu. E aí isso tem a ver com práticas, com horários. Então são situações todas latentes que precisam e precisavam e ainda estão acontecendo remodelações, né, de uma reforma que não é só administrativa, ela é ampla, ela é cultural, ela é de base, ela é de propósito, ela é de ligações intersociais, não havia vínculos. A prefeitura não conversava com a CIL-CDL. Quando eu assumi, quando eu ganhei a eleição, no outro dia, eu perguntei à CIL-CDL, a CIL tinha 53 associados, hoje, se não me engano, já tem mais de 300. Então, quer dizer, a gente vem resgatando a questão do associativismo, do coletivismo, do cooperativismo, para quê? Para que a marra pública ela fique condicionada institucionalmente entre setores e não entre pessoas. Então a gente faz práticas agora com pautas e vamos trabalhando cada um mês. Então, a prefeitura senta com a CIL a cada mês com todas as pautas. Então daqui a pouco teremos, sei lá, 30 reuniões recorrentes com a CIL, CDL, com todos os órgãos, com as entidades de bairro. Eu faço o mesmo. Traz a pauta, a gente vai debatendo com ações, com responsabilidade e prazo. E o que é o bacana? Tu cria uma ligação que não depende do prefeito. Se a pauta é sobre luz e ela foi atendida para a associação, beleza, não foi lá o colaborador, não precisa o prefeito estar. Desta forma acontece o quê? Uma quebra de dependência da figura política. Isso joga-se contra mim. Mas como eu nunca fiquei preso à questão política, por mim, eu abro mão de qualquer possibilidade de garantia eleitoral futura para poder deixar a máquina pública menos à mercê da política partidária, que foi o que derrubou Laguna até hoje. E atender as pessoas, que é o que precisa. Imagina, o nosso último candidato que quase ganhou de mim foi o Mauro, mora em Florianópolis. Nos últimos 1 ano e meio que a gente teve de problemas aqui, cadê o Mauro? Por exemplo, entendeu? E por que voltar o Mauro? Nada falando mal, mas só explicando. Então vem só quando é bom e quando é ruim não está aqui. Então é isso a marra que a política quer? É isso que a Laguna quer? Dando exemplo mesmo, nada contra o Mauro, foi prefeito, tem os altos e baixos dele, só dando exemplo, né? Então é um pouco sobre o que a população também quer, porque o prefeito preto já é prefeito. Se eu vou à reeleição ou não, um detalhe de futuro, entendeu? A tendência até que não. A gente vai trabalhando as coisas dentro do que eu tenho como propósito. Porém, eu tenho certeza absoluta que nesses 4 anos, o legado vai ser mais do que o financeiro. Vai ser um legado institucional de que as próximas gestões e gerações vivenciarão uma máquina pública mais sadia. Porque eu estou fazendo, junto com o Leandro, licitação de bote, de balsa, faz 10 anos que não tem. Entendeu? Eu tenho que ser obrigado a fazer, somos obrigados a fazer a mobilidade urbana, a redição do plano diretor. Então, toda essa situação que é de base estrutural de políticas públicas desenvolvimentistas, né, plano diretor, a reforma tributária, tudo isso equivalem a bases institucionais de uma relação administrativa e financeira no município.
e elas ficaram todas para mim. Então, estamos tomando um pau generalizado, porque leva tempo, é letárgico, e aí o meu corpo administrativo jurídico tem que prestar atenção nisso, porque tem uma obrigação, enquanto também tem que prestar sobre as emergências e urgências do dia a dia, entende? Então são E situações. tratando de atender as pessoas, tudo é emergente e urgente. Então a gente está lidando, isso é uma constatação, é estafante, é desgastante. Ah, Preto, tu sabia que é assim? Imagina, mas o fato de tu saber como é não quer dizer que tu não possa se sentir impactado por aquilo, né? Todo mundo que faz a maratona cansa na maratona, mas está preparado, a gente está preparado e tenho certeza que, sei lá, tudo que nós colheremos até 2028 a gente já plantou em 25. Isso que me deixa mais contente. Bacana. Vou lhe pedir licença, prefeito, por um minutinho. Nós vamos dar uma rápida parada aqui no programa Estúdio de Verão na edição de hoje e voltaremos para encerrar a conversa aqui com o prefeito que nos atende hoje, tirou um pedaço da agenda para vir ao Boião dar a entrevista e conversar com a gente, prestando conta para o lagunense sobre as ações e respondendo perguntas que muitas vezes não são feitas. Nós estamos aqui para fazer esse levantamento e essa busca por informação. A gente já volta. Estamos de volta com o Estúdio de Verão. Na edição de hoje, estou tendo o privilégio de conversar com o prefeito Peterson Cripa da Silva, o Preto Cripa, prefeito da cidade de Laguna, que tem feito um trabalho duro, tem buscado uma condição, o saneamento da cidade. Prefeito, um meio que pinga-fogo. A questão dos medicamentos. Hoje, a lista de medicamentos obrigatórios, o município está entregando? Dentro daquilo que o mercado oferece como compra, porque muitas vezes tu tens o dinheiro, tu quer comprar, mas existe também a sistemática em volta aos distribuidores de medicamentos, sim, tenho certeza. Pegamos com 40% de déficit e a gente equacionou. Hoje, quem precisa de medicamento vai lá na prefeitura e consegue. 90% daquilo que precisa, sim, o resto tem essas pontas que às vezes a gente não consegue comprar. E às vezes não é Laguna, os municípios não conseguem. Porque existem formatos de venda e de pressão, vamos assim dizer, em todo segmento, todo mercado e no medicamento, infelizmente, não é diferente. Praia do Sol, faltam 1.200 metros para asfaltar. A empresa precisa fazer a obra, já foi notificada, tem todas as garantias e o dever de cumpri-la. A gente não quer. A conta para pagar. Imagina, depende da empresa desde setembro, né? Então a gente está fazendo o esforço que precisa, até político, para que a gente possa não judicializar algo que vai impactar. Mas hoje o compromisso todo é da empresa e eu até peço aos vereadores, né, que contribuem pedindo para que a empresa cumpra, né? A gente viu que alguns vereadores participou de uma festa no evento final do ano junto à empresa, então tem apreço à empresa cobrar, porque hoje o compromisso é da empresa terminar a Praia do Sol, não é da prefeitura. Notificação dos cemitérios. Isso Ministério Público. Não, isso é um problema que já vem lá de anos, né? Desde quando eu era vereador eu acompanho isso. Só que de lá para cá nunca foi nada e agora tem um afogadilho. Nós temos dois cemitérios praticamente sem força de trocadilho velhos, né? Totalmente desregularizado. Precisa haver ali uma contagem das caixas, quem é, quem não quer. Isso a gente está trabalhando na esfera jurídica administrativa para poder fazer toda a regulamentação dos cemitérios o quanto antes. Porém, logicamente, um ano tem deficiências, né? Um ano que choveu muito, então sobe, desce, muito mato. Às vezes a gente tem que estar na rua, não consegue estar lá, mas no equilíbrio das situações, sem fugir do compromisso, a gente tem dado atenção. E um detalhe sobre o cemitério, desculpa, perdão. Em 30 anos, o funcionário que está lá nunca tinha pego licença-prêmio. Então, a primeira vez na história, até isso eu estou apanhando, porque tu tira a melhor mão de obra que trabalha aqui, entre aspas, é o coveiro, né? E porque está 90 dias de licença-prêmio, em 30 anos nunca tinha tido esse direito. Então eu ainda apanho, porque a gente coloca uma pessoa que não é tão habilitada, vamos dizer, nesse período determinado, mas o servidor também foi atendido naquilo que é importante na vida dele. O senhor falou em recuperação dos telhados e condições das escolas e ar-condicionado. O que mais fazer? Mão de obra, professores, está adequado? Bom, a gente tem que equilibrar essas questões que envolvem efetivos e ACT, né? É uma loucura. A administração vieram atropelando essa situação, falta de concurso público muito tempo, faz com que a gente tenha que, vamos assim, fazer gestões de transição
para o que a gente quer, que na verdade é um corpo efetivo mais forte, docente, e por isso vai ter o concurso público esse ano. Porém, a atenção ao corpo docente já é diferente, elas sentem sobre isso. A própria Secretaria de Educação, né, que tem toda a minha administração, ela é efetiva e técnica, não é política, então ela atende a demanda direto no SEB. E, logicamente, como qualquer outra pasta, a Laguna estava muito atrasada no IDEB, em vários índices e nas estruturas dos colégios. Então, não é em um ano que nós vamos resolver, mas eu tenho certeza que em um mandato, que é o que a gente prometeu, nós faremos a revolução, inclusive através das estatísticas, que são as medições, IDEB e outros fatores que equalizam e que demonstram, né, o crescimento da política pública da educação, né, focado muito fortemente na educação especial. Na área da saúde, há reformas em muitos postos, houve ampliação no horário de atendimento, a secretária nos falou isso aqui nesse programa, a projeção, e já aconteceu essa ampliação no atendimento. Tem médicos em número suficiente para garantir o atendimento do que o senhor gostaria de entregar para a cidade? Não, e a gente procura. Nenhum município tem médico suficiente porque há uma, vamos dizer assim, não- na nossa região, muitas vezes por ter um Florianópolis e Tubarão muito atrativo para a medicina, né? E aí os valores de consulta são, enfim, então o SUS e ainda mais o SUS, o sistema de SUS que é do município, né? Que é de atendimento público, ainda mais sucateado, não é tão atrativo para um processo de um profissional. Porém, essas políticas públicas do próprio governador, né? Que tem feito a faculdade é gratuita, que aí tem que cumprir, enfim, são relações do mais médico também, tudo isso vem dando condições de equilibrar. Mas eu acredito que em Laguna e na região, porque não vai ser só para Laguna, o curso de medicina vai ser Eu ia lhe perguntar isso, eu encaminhei para a questão chegar. da medicina. O senhor tem falado no curso de medicina da UDESC em Exatamente. Laguna. Como é que está isso, No prefeito? meu coração está sacramentado. Agora, logicamente, eu sou uma parte já, vamos dizer assim, vencida no processo. A gente iniciou o processo, motivou, conseguiu mobilizar toda a UDESC, né, que andou tecnicamente dentro dos seus conselhos, agora vai para o Consune, né, que é o último conselho, para Conselho poder Universitário? isso, para poder garantir o Fragale, o Pesim, todo o sistema da direção macro da UDESC já sacramenta como algo que quer, A que é UDESC comprou importante, sua ideia. comprou a necessidade da região. Porque senão vai achar que é político e eu não estou fazendo a corrigenda, me perdoa, mas é para que nunca saia lá fora algo que possa correr risco de perdermos por qualquer vaidade. Porque a política hoje ela está latente e independente se é algo para a coletividade, professor, muita gente faz a maldade de dizer não para uma emenda ou para isso ou para aquilo, e Laguna passou por isso. Teve deputada que ligou para outras pessoas dizendo: oh, não mande recursos para Laguna por isso ou motivo. Então, isso a gente prefiro ficar no sigilo, na descrição, não ganhar as pompas que deveria ganhar, porque de fato, se o curso de medicina vier, ele tem uma identidade política, mas para a gente garantir o institucional. Qual é o papel do município nessa construção? O que o município vai participar? O município vai dar recursos, não vai dar recursos? Como é que fomenta, busca terreno? Qual é o papel do município na construção do curso de medicina Bom, local? O senhor agora. é um agente público que tem feito um Isso. esforço para trazer. Isso. E o que mais vai fazer? Então, agora é fazer a parte que é política pública, e aí não é partidária, mas ela é uma política de partidos, de convencimento. Eu não acredito que, por exemplo, a Lesc vai votar contra. É uma questão que envolve hoje a Assembleia Legislativa, até porque Por ser uma universidade estadual? o fundo que rege a UDESC é o mesmo fundo financeiro que rege a Alesc. Só que O o Tribunal de Estado tem Contas, sido Tribunal tão. de Justiça, todo mundo que pega um pedaço do orçamento do Exato. Estado. E o Estado está tão promissor, ele está avançando, diferente do país, ele está crescendo tanto, que faz com que esses valores eles ficam cada vez mais ínfimos, porque a diferença no impacto para um curso de medicina que vai atender toda uma Santa Catarina é só abrir mão a Alesc de 0,09% por cento do seu fundo, Do entende? décimo, da parte que Da é décima que compete à receita que requer. Sim. Enfim, então, quer dizer, eu acredito que isso é uma matéria que é só, ela está caminhando burocraticamente dentro dos ritos,
né? Depois tem que fazer um pedido junto ao MEC, logicamente, que é os ritos naturais da constituição de um curso, seja ele qual for, e de medicina mais ainda. Porém, além da parte da saúde e da educação, tem a questão que envolve um curso desse no cunho econômico, né, Hildo? Ele é superavitário, né? Empresas virão, clínicas virão, né? Então, eu tenho certeza absoluta que todos os hospitais de Laguna, em 3 anos, de Laguna, os hospitais da região, em 3 anos, estarão recebendo já alguns alunos, porque a demanda é 50 alunos a cada 6 meses, vai precisar estagiar, né? Então, já Tem vai o refletir. campo de trabalho na prática. Eu acredito que final do mandato, em 28, já teremos oferta de serviços de estágios, lógico, cada um na sua capacidade, né, a didática de momento, mas que não vai faltar mão de obra como hoje, infelizmente falta, mesmo querendo pagar. Prefeito, uma série de questões podem ser abordadas numa entrevista com o seu conhecimento, com a sua atuação, com o seu trabalho, mas tem Laguna é um museu a céu aberto. O polígono do Casario Colonial, Casario ainda colonial, depois imperial e agora 350 anos de história essas casas, então as pessoas que andam já é um museu. Mas o senhor tem uma ideia além disso. O que é o museu, a cidade como símbolo de museu? A questão da simbologia está no fato da cidade histórica. Então a gente mudou a concepção de ser museu A, B ou C. É um museu Laguna com as suas salas, que é o Cinemusse. Uma outra sala é o mercado público, uma sala é a Câmara e Cadeia, a outra sala, enfim. Então nós estamos fazendo uma, re- uma reformulação, vamos assim dizer, da cultura de como olhamos e aí, consequentemente, como vamos ofertar este serviço, que é tudo isso, serviço entre aspas turístico, para que essa cadeia produtiva ela se sustente e possa ter condições de ampliar. Porque o que acontece? Hoje nós não temos uma identidade clara nem de cada museu. A museologia de Laguna ela se perdeu completamente nos últimos 10, 15 anos nessas supostas reformas em que metade do acervo foi embora. Desculpa, nós fomos furtados. O Cine é o grande exemplo. De lá para cá, a gente tem que recuperar não só a identidade, recuperar também a questão do apreço que o município tinha e tem com a sua museologia, porque a gente perdeu isso, a gente não defende, né? Parou de defender, está ali, né? E o defender às vezes é até limpar, e dessa forma a gente está trazendo para Laguna o Instituto Soto, que é um instituto do professor Júlio Soto, que foi quem fez o Museu Oceanográfico, por exemplo, de Pissarras, um dos maiores curadores do Brasil, completamente ligado institucionalmente de forma bem bacana. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro. A Marinha, para cuidar da tutela, porque eu passarei, o senhor passará, e esse sistema todo, para que as próximas reformas não sejam também ruins, né, elas precisam ter um compliance. Esse compliance também está sendo feito, porque a prefeitura pode ser a dona, mas ela não vai mais poder mexer de uma forma como o prefeito quer. Tem que ter uma estrutura institucional que mantenha, porque afinal de contas estão vindo peças Tem que ter uma maravilhosas. direção na linha do tempo. Está vindo uma carta assinada pelo próprio Giuseppe. A gente vai fazer o Memorial Tordesilhas e recuperar a identidade de Tordesilhas. Porque o mundo, a América toda, ela disse na história que começou em Laguna, passa por Belém, mas não tem fim. Então, a América do Norte, inclusive, na história bem contada, começou por aqui. De certa forma, essa parte ideológica. E está muito singelo, em homenagem à E o lembrança do E Tordesilhas. museu é narrativa, né? A gente tem muito para contar, porque os livros de história já contavam, a gente só precisa modernizar esse passado, dar segurança. Até o cabelo de Dom Pedro II, que nesse momento está sendo passado pelo teste de DNA na USP, ele está vindo para cá como uma peça emblemática que vai tornar a Museu Laguna, de novo, algo de caráter europeu. As pessoas terão aqui o que na Europa não tem. Investimento para Esse ano ainda. recursos de investimento. Esperidião a mim tem ajudado muito, eu sempre muito indutor às questões que envolvem o patrimônio, né? O próprio Instituto está colocando a maior parte, porque entende que Laguna merece isso. É como se a gente tivesse um prédio, como se eu tivesse um Dali abandonado. Aí qualquer pessoa que ama, não precisa me ajudar, deixa eu só botar a mão. Aí tu pega essa pessoa que tem conhecimento, que sabe que tu não pode ajudar e dá condições dela botar a mão. Logicamente, tu vais ajudando, né? De certa forma. Mas o valor institucional venal é impagável para o que está acontecendo em Laguna.
Isso a gente vai quantificar num valuation final para as pessoas saberem o tamanho do investimento, que hoje é mais moral e de credibilidade de tempo do que financeiro no município de Laguna, através do Instituto Souza. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio Verão da edição de hoje. Obrigado por tudo, desculpa, falo mais e sempre porque tu me deixas à vontade e faço questão de dizer, né, sou formado em jornalismo através também da sua mão. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Fica com prefeito. Deus. Muito obrigado ao prefeito Preto Cripa, prefeito de Laguna, um jovem que tem um desafio hercúleo pela frente, que é colocar a Laguna nos trilhos. Já tem feito isso. Este ano é um ano de virada, segundo o que nos contou aqui, com muita coisa já feita. Obrigado pela sua companhia, continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.